Wesley, eu queria que você começasse assim me contando como é que você começou no futebol, um pouco da sua história, lá da sua infância, como é que você começou a chutar uma bola, viu que você tinha potencial para isso e que era isso que você queria fazer. Eu acho que desde os 5, 6 anos, né, eu não tenho muita recordação, mas a minha mãe e o meu avô falavam que eu gostava bastante de jogar bola, né? Então acho que desde essa época, né, desde os 5, 6 anos eu comecei e até aí um amor que não tem como explicar, né? Até hoje eu amo fazer isso e eu quero continuar aí pro resto da minha carreira. E você, desde o começo, você queria ser lateral, você queria ser atacante, como é que era? Cara, é uma história muito louca, né? Eu sempre joguei de lateral, mas eu cheguei na base como volante, né? E aí o treinador me colocou lá para fazer um teste de lateral, só que eu já sabia jogar na lateral. E daí pra cá foi só na lateral mesmo e é a posição que eu mais me identifiquei. E você fala que você chegou na base como volante, isso com quantos anos? Isso com 12 anos. Com 13 eu já tava na lateral, então minha base, minha formação foi toda na lateral esquerda. E como é que foi para você começar no futebol? Você fala que a partir dos 6 anos você já sabia que você gostava muito de fazer isso. Mas para começar a treinar, foi na sua cidade? Como é que foi? Cara, como a gente vem, né, da periferia, é tudo mais difícil, né? Então, no começo, né, tinha algumas dificuldades de chegar até Cotia. Inclusive, eu comecei numa escolinha licenciada pelo São Paulo e com 12 anos eu cheguei em Cotia, né? Então, até então, eu passava bastante dificuldade para chegar nos treinamentos e com a ajuda do São Paulo, né, que até hoje continua me ajudando, sou grato ao São Paulo por tudo isso, né, e fui me mantendo e hoje consegui chegar aqui no profissional. E chegou na base do São Paulo com quantos anos? Cheguei na base do São Paulo com 12 anos e consegui, né, atingir todas as categorias da base até chegar aqui no profissional. Você falou que passava dificuldades para chegar lá em Cotia. Como é que eram essas dificuldades? O que você tinha que fazer para chegar? Cara, como a gente morava distante, né? Então, naquela época, minha mãe não tinha, né, transporte, não tinha um carro próprio dela, então a gente tinha que se virar, né? Ônibus, trem, metrô, até chegar em Cotia. E era realmente muito longe, né? Então a gente tinha que ir se virando dessa forma. Tinha que pegar quantos metrô, ônibus, como é que era? Cara, na época a gente pegava dois ônibus, trem. No total dava 3 ônibus e trem. E dava quanto tempo, assim? Dava uma hora e pouco. Aí saía de casa cedo? Saía de casa 5h30, 6 da manhã, para chegar a tempo do treinamento. E aí, isso você começou a fazer já com 12 anos? Isso, comecei a fazer com 12 anos e com 14 começa o alojamento, né, lá em Cotia. Então aí deu uma melhorada, né? Aí como ficava lá em Cotia, então ficava mais tranquilo, não precisava se preocupar com o transporte. Nessa época você morava onde, antes ali, com 12 anos? Nessa época eu morava em Diadema. Morava ali em Diadema, região do ABCD ali. Então ficava um pouco distante de Cotia. Aí você começou a ir para Cotia, você alojou lá e passava uma semana lá e voltava depois fim de semana, depois do jogo? Aí eu passava a semana e final de semana eu ia para casa. E cara, dito isso, de ter chegado tão cedo no São Paulo, tá aqui até hoje, o que o São Paulo representa para você? Cara, o São Paulo hoje representa na minha vida, posso dizer assim, tudo, né? Porque hoje, tudo que eu tenho hoje, claro, primeiramente a Deus, né? Mas eu acho que o São Paulo, né, por tudo que eu venho conquistando, né? Por tudo que eu tenho hoje é devido ao São Paulo, né? Então acho que o São Paulo me proporcionou tudo isso que eu venho conquistando. No meio do ano, você recebeu, no meio do ano passado, você teve uma proposta da Rússia, do CSKA. Como é que foi esse processo para você? O que chegou para você e como é que foi
pra você quase sair e na última hora acabar ficando? Cara, acho que a proposta, né, em boa, assim, para um jogador de futebol, eu acho que a gente tem que ver com bons olhos, né? Porque isso é o reconhecimento do seu trabalho que está sendo feito, né? Mas acho que não era para ser, né, aquele momento, né? E hoje eu fui campeão da Copa do Brasil, agora da Supercopa, então acho que tudo tem o seu tempo, né? Então, continuar aqui, enquanto eu estiver aqui no São Paulo, eu vou procurar sempre dar o meu melhor e hoje estou focado aqui. E essa proposta, muito se fala que era a sua independência financeira, assim, que era muito boa financeiramente. Era isso mesmo? Sim, financeiramente era uma proposta muito boa, né? Igual você falou, seria a minha independência financeira, mas como eu falei para você, hoje o meu foco é aqui no São Paulo e enquanto eu estiver aqui vou dar sempre o meu melhor. Eu já vi entrevistas suas falando que só sairia do São Paulo com títulos. E naquela época você ainda não tinha títulos, agora você já tem. Mais de títulos, Copa do Brasil e Supercopa, títulos nacionais. Sim, né? sim. Agora já é hora de sair ou ainda não? Não, ainda não. Agora eu quero... Eu já tinha ganhado, né, o Paulista, né? E agora a Copa do Brasil, Supercopa. Então eu sonho também ganhar a Libertadores, né, ganhar outra Copa do Brasil, né? Então eu procuro fazer história aqui dentro. Quando eu estiver aqui, minha meta é sempre fazer história do São Paulo e ficar marcado como uma geração vitoriosa. E agora o que todo mundo quer saber, como é que tá a renovação de contrato? Cara, isso tá na mão dos meus empresários, né, da diretoria, eles já estão conversando. Espero que dê tudo certo, né? É um clube que eu amo. Então isso daí eu deixo nas mãos deles e espero que seja tudo resolvido. Você espera que seja uma proposta que seja equiparada à independência financeira que o CSKA te ofereceu? Cara, eu espero que seja uma proposta daquilo que eu estou merecendo, né? Já fazem 3 anos que eu estou aqui no profissional, fazendo bons jogos, então acho que é tudo merecimento. Então eu espero que eles entrem em um acordo e se for para ser, será. Você tá com bastante moral nas redes sociais aí. Hoje eu coloquei no Twitter que eu vinha te entrevistar e o pessoal falou: pergunta quanto ele quer ganhar e manda o pessoal pagar. Sim. Como é que tá esse carinho da torcida também? Cara, a torcida sempre me acolheu, né? Apesar isso daí no futebol é inevitável, sempre vai ter críticas. Um jogo você joga bem, o outro você não vai tão bem, e tem a crítica, então esse reconhecimento também é importante para mim, porque estou fazendo bons jogos, então ter o reconhecimento da torcida, esse carinho, me dá mais motivação. Então, pretendo continuar fazendo o que eu venho fazendo de melhor e dar alegria para a torcida. No ano passado, você começou como titular, e aí você se lesiona, o Caio entra, vai muito bem, e aí quando você volta, o Caio joga alguns jogos na final da Copa do Brasil, alguns jogos mata-mata, e nessa reta final de ano, o Dorival faz um revezamento rigoroso, né? Joga um jogo joga ele, outro jogo joga você, outro jogo joga ele, é bem revezamento mesmo. Como é que ele trabalhou isso com vocês? Como é que ele explicou como isso ia funcionar? Eu tive uma lesão muito séria, né, no começo do ano de 2022, mas eu estava vindo sendo titular. Nenhum atleta, né, queria estar machucado ou algo do tipo, mas eu respeitei o momento dele, né, coloquei na minha cabeça que eu precisava priorizar minha recuperação e quando eu voltasse eu tinha que conquistar meu espaço novamente. O Caio estava bem, né, na formação do Dorival ali, mas quando eu voltei, inclusive fui para a seleção e tive a oportunidade de disputar também alguns jogos depois da minha volta, inclusive a semifinal do Corinthians, né, que foi um jogo bastante difícil. E assim, o Dorival estava revisando bastante ali na posição, acho que ele tinha total confiança nos 2 jogadores e graças a Deus tive a oportunidade de voltar a tempo e poder disputar a semifinal e as finais da Copa do Brasil. E ele chegou para vocês e falou: ó, a gente vai revezar nessa reta final mesmo do Brasileirão, que foi até engraçado você olhar, que foi rigorosamente um jogo ele, um jogo você, um jogo ele, um jogo você, um jogo ele, um jogo você,
até o último jogo jogam os dois. Né? Ele joga na segunda linha. Ele chegou a explicar pra você ou era jogo a jogo que ele falava? Você vai jogar o Caio? Não, era jogo a jogo. Jogo a jogo, como eu falei, ele tinha confiança nos dois, né? Então pra ele era indiferente jogar eu ou jogar o Caio, né? Porque eu acredito que quando o treinador tem confiança no jogador, não importa o jogo que vai ser, ou quem vai jogar, ou quem decide jogar. Então o Dorival tinha bastante confiança nos dois e pra ele era indiferente. E esse esquema do Dorival, que foi mantido agora com o Carpini, o Rafinha segura um pouco, faz um zagueiro pela direita e libera você. Como é que é pra você atuar dessa maneira? Cara, acho que é uma das minhas maiores características, né? Um lateral mais ofensivo, então acho que quando seguro ali na linha de 3, o Rafinha me dá mais liberdade, então eu tenho que explorar bastante esse meu potencial. Qual que é a diferença para a final da Supercopa? Você vinha jogando com o Carpini, você vinha jogando dessa forma mais com o Lucas, né, na esquerda. O Lucas centralizava um pouco mais para juntar com o Luciano, enfim, e você tinha o corredor todo. Com o Nicão, isso se manteve ou o Carpini deu alguma outra orientação para vocês? Não, isso se manteve, né? A gente tem um padrão de jogo, então acho que qualquer jogador que entrar ali na função, né, está preparado. Então acho que ali na final, se o professor Carpini colocou o Nicão é porque tem total confiança nele e acho que ele fez uma excelente partida. Né? Então, independente de quem joga ou quem deixa de jogar, vai sempre cumprir a função. A gente viu muito o São Paulo falar que é o super campeão, porque ganhou a Supercopa, porque tem todos os títulos. Mas eu vi algumas pessoas falar que é o Super Wellington também, porque jogou todos os jogos até agora, não teve controle de carga, não foi poupado de nada. Como é que é? Dá pra jogar o ano inteiro assim, todos os jogos, ou é melhor trazer mais alguém pra dar uma revezada também? Não, assim eu dou conta do recado, pode deixar. Eu acho que só se preparar bem, né? Acho que manter o foco, né? Claro que a gente tem 70 jogos no ano, né? Então é difícil um atleta jogar os 70 jogos. Né? Tem que ter ali o revisamento e tudo mais. Mas tem também o lateral Patrick, que a gente também acredita e confia bastante nele. Né? Então acho que a gente tem atleta também ali para revisar. E o Patrick tem uma história um pouco parecida com a sua, de vir de Cotia, de vir da base, e de subir e está sendo preparado agora, né? Como é que é a relação entre vocês dois? Ele é um pupilo também hoje? Cara, eu procuro, né, como você falou, é um garoto da base, né? Então a gente acolhe bastante, né, quem sobe da base ali. Então, sempre quando tem oportunidade ali, né, tento conversar com ele e tudo mais, mas apesar, né, independente dele ser da mesma posição, eu procuro sempre ajudar ele, porque apesar da minha pouca idade, né, já estou aqui mais tempo que ele, então sempre procuro ajudar, né, no que eu posso ali. Então, se depender de mim, o que ele precisar, ele pode contar comigo, que eu vou estar sempre ali para ajudar ele. E o Moreira, que jogou na lateral direita agora e fez 2 bons jogos ultimamente, mas ele também pode jogar na esquerda, né? Ele tem sido utilizado, ele é uma opção para a esquerda também, ou por enquanto é você e o Patrick por ali? O Moreira é um jogador com uma qualidade, né, extraordinária, assim. Tanto que ele entrou muito bem contra o Corinthians e contra o Palmeiras, né? Então eu acho que ali na lateral esquerda tá bem servida, mas isso daí eu deixo nas mãos do professor Carpini, ele entende. E falando no Carpini, como é que o Carpini conseguiu ganhar esse grupo tão rápido? Cara, eu acho que ele tem assim, as mesmas características do Dorival, né? O Carpini pouco tempo que ele está aqui, já dá para ver que ele ganhou o grupo, é um treinador assim que bem paizão mesmo, sabe? É um treinador de grupo, então acho que a história dele aqui dentro de São Paulo vai ser muito vitoriosa e tem tudo para agregar. A gente viu no banho que ele levou lá na coletiva. Depois de ele levar o banho, o Arboleda ainda vai e pega a água que ficou na mesa de coletiva e joga nele, assim, e ele pega e devolve e joga também no Arboleda. Parece que é uma relação mais leve, talvez pela idade, não sei, mais leve com o elenco do que era com o Dorival. O Dorival tinha aquele estilo mais paizão, mas que havia uma separação maior. Ele aceitava a brincadeira, mas ele não brincava de volta, como a gente viu o Carpini fazer. Como é que é, de fato, isso?
Cara, acho que apesar da pouca idade do Carpini, acho que isso daí não vai interferir em nada aqui dentro, né? Porque ele é o comandante ali dentro do campo, então o que ele falar ali dentro a gente tem que escutar, né? E saber separar, né? Ali era um momento que a gente estava comemorando, estava curtindo, né? Então acho que ali essa brincadeira é bem saudável, então eu acho que, né, para ele vai ser muito bom aqui dentro do São Paulo para ele, então no crescimento da carreira dele. Então eu acredito que essa relação é bem saudável e ele é um cara que em pouco tempo assim dá para ver que é um cara de grupo, que acolhe bastante o grupo. Então espero que a gente venha conquistar mais títulos junto com ele. Muito se fala da semelhança do Dorival para o Carpini, mas o que a gente pode ver de diferença assim, do Dorival para o Carpini no treinamento? Porque como a gente não pode acompanhar, né? O que tem de diferente do Dorival para o Carpini? Cara, eu acho que o Carpini tinha praticamente a mesma ideia, assim, né, sabe, de jogo, né, do Dorival. Então acho que para ele não foi tão difícil, assim, sabe, se encaixar no estilo de jogo que a gente propõe, né? Então acho que a chegada dele, claro que veio para agregar, para acrescentar. Então acho que ele já tem ali o grupo na mão e espero que dê tudo certo. Vou pegar mais umas perguntas na rede social. O pessoal perguntou quem, na sua avaliação, é o melhor lateral esquerdo do Brasil? Atualmente? Atualmente seria o Marcelo Arana também. Em qual lateral você se inspira? Eu me inspiro o Marcelo. É um jogador mais ofensivo também. Você já teve a oportunidade de conversar com ele desde que ele voltou para o Fluminense? Não. A gente jogou ali, a gente teve até uma discussão ali, não comigo, mas não deu tempo ali, todo mundo depois do jogo com cabeça quente não teve essa oportunidade. O que é mais importante na sua avaliação para um lateral? Se é atacar ou defender? Acho que se você conseguir, né, administrar as duas coisas ali, acho que é mais importante. Me perguntaram a sua autocrítica. O que você acha que pode melhorar? Na autocrítica, isso é difícil, né, você se autocriticar assim. Mas o pessoal pega muito no meu pé de cruzamentos, né? Então acho que isso daí é algo que eu tenho que melhorar, né? Venho trabalhando para isso. Então é importante a gente também ter esse conhecimento e vamos embora. Se você se considera um lateral mais ofensivo ou mais defensivo? Considero mais ofensivo. E uma última para a gente fechar. No ano passado teve alguns episódios de atraso salarial, né? Até o Belmonte falou recentemente que trabalhou no limite com 3 imagens atrasadas, 2 imagens atrasadas durante boa parte da temporada. Houve alguma promessa para vocês de que isso não aconteceria nesse ano? O que eles falaram? Cara, a diretoria vem trabalhando, né, para isso, né, se resolver. Acho que isso daí não é um problema de agora, né? Isso daí já vem no passado, então a diretoria está se desdobrando para deixar tudo em dia. E acredito que eles vão resolver tudo isso e vai ficar tudo certo. Qual?